E nessa época também, amigos e família, todos conheceram e ninguém gostava muito. Ninguém falava muito a favor do nosso relacionamento. Alguns até falavam para mim, olha, não é mulher para você, abre o olho, né? E também a personalidade dela nem fazia muita questão. Para você ter uma ideia, nesse período, aqui a casa dos meus pais, era 2 andares. E em cima morava a minha irmã. Coisa separada, né? Totalmente separado, mas 2 andares. E eu lembro que teve 2 aniversários. 2 aniversários, um da minha irmã, um da filha dela, minha sobrinha. E os 2 aniversários ela não quis ir. Que era só subir, vamos sair na rua, subir uma rampa e ir para outra casa, só cantar os parabéns. E eu fui nesses 2 aniversários e a minha irmã perguntou, né? Cadê a fulaninha? Aí uma hora era dor de cabeça, outra hora era dor de barriga. E eu dava essas desculpas para não indispor ela com a minha família. Só que ao mesmo tempo a minha família também via que eu estava me deteriorando cada vez mais. Que aquele cara alegre, aquele cara positivo e tudo mais, estava se anulando cada vez mais. Mas enfim, voltando a falar, né? Então, ela falou para mim assim, olha, eu vou embora, gostaria que você fosse junto, mas se você não for, eu vou, porque já não dá mais. E aí eu pensei e falei, eu vou. Já que ela tinha vindo para cá, na minha mente, eu vou colocar assim, mais ou menos, já que eu tirei ela de casa, nada mais justo que a minha hombridade como homem seria devolvê-la. Devolvê-la no sentido de insegurança, né? Aquele proteger. Então eu vou. Só que não tinha dinheiro para mudança. Tinha todos os móveis, tinha tudo e não tinha dinheiro para mudança. Foi aí que a gente pediu, eu lembro que eu fui até a minha irmã, uma das minhas irmãs, e pedimos 10 mil reais na época emprestado. Eu acho que 8 mil era para mudança e 2 mil era para a gente fazer essa viagem, porque iria de carro novamente. Mais 3.100 quilômetros. Eu lembro que a minha irmã perguntou, ela falou assim, tá, e se vocês se separarem, quem é que me paga? E aí, e aí eu lembro que ela falou assim, a minha parte você pode ter certeza. Ou pode ser, eu te garanto, alguma coisa nesse sentido. Perfeito. A minha irmã emprestou para mim, obviamente, né? Porque confiava em mim. E falou, ó, meu irmão, quando você puder, você me paga. Beleza. E aí fomos e voltamos para aquela cidade. E eu voltei assim, ó. Eu voltei... eu não... assim, ó. Derrotado. Completamente derrotado. Como é que pode não dar certo? Então eu passava muito tempo refletindo comigo mesmo. Como é que pode não dar certo? Eu me sentia um bosta, eu me sentia um merda. E desculpa falar essas palavras, mas eu estou tentando expressar, né, plenamente os meus sentimentos. E eu me sentia assim, ó, uma sombra do homem que eu um dia fui. Do homem tranquilo, do homem confiante, uma sombra daquele homem que eu fui. E cada vez mais desconectado e eu cada vez mais me anulando. E aí
eu inclusive, eu via muitas coisas, né, sobre Deus, sobre Jesus, só que eu via muita coisa escondido sobre Jesus, porque era uma religião ou era uma crença diferente do que ela e a família dela tinham. E aí, para não entrar em confronto, né, com a crença dela e com a família, eu via muita coisa de Jesus, eu via muita palestra, muita coisa escondido. E eu comecei a frequentar a igreja que ela frequentava. E ali também foi uma grande lição para mim. Porque na época eu tinha muito preconceito, e aqui eu confesso, com igreja evangélica. Na minha cabeça, naquela época, a igreja evangélica só queria saber de dinheiro, só queria saber de enganar, só tinha gente que estava lá, enfim, aqueles preconceitos idiotas que nós temos, né? E eu tinha também. E comecei a frequentar uma igreja evangélica e o pastor, né, dessa igreja evangélica realmente me mostrou, né, que eu precisava derrubar os meus preconceitos. Um pastor acolhedor, um pastor muito sábio, um pastor que não ficava ali em cima para dinheiro, para essas coisas, um pregador de verdade. Assim como tem pregadores de verdade na católica, assim como tem pregadores de verdade, sei lá, no budismo, assim como tem pregadores na espírita, na doutrina espírita, enfim, um pregador. E ele foi tirando muito foi me mostrando, né, a comunidade lá, a igreja, e eu comecei a levantar de madrugada para orar, eu comecei a conversar com esse pastor. Então eu comecei de alguma forma, mergulhar mais na doutrina, na igreja evangélica, para descobrir o que estava acontecendo com o meu relacionamento, o que estava acontecendo comigo, por que eu endeusava uma mulher, mas ao mesmo tempo eu me sentia o cocô do cavalo do bandido, me sentia muito mal e eu não me sentia digno de muitas vezes tocar ela, eu não me sentia digno de me aproximar mais intimamente dela, porque eu não estava bem comigo mesmo, então simplesmente eu me sentia derrotado. Então como é que um derrotado iria numa deusa, né? Então eu botei ela num pedestal lá em cima, numa deusa daquela, se aproximar. E eu buscava, em oração, eu buscava muitas respostas. Na época estava difícil de arranjar emprego, ela voltou a trabalhar com a clientela, então quem também tinha um outro fator, quem sustentava assim, mais a casa era ela, e aí eu procurava contribuir da melhor forma que eu poderia. Procurava contribuir limpando a casa, toda sexta-feira eu fazia a faxina geral, lavando roupa, passando, fazendo comida. Então de meio-dia estava o almocinho pronto ali quentinho, depois lavava a louça, à noite tinha jantinha ali. E como trabalhava muito em pé, eu gosto e fazia questão de, muitas vezes, à noite, né? Fazia massagem nos pés com creme e tudo mais. Então, eu tentava contribuir dessa forma. Mas eu me sentia cada vez pior, cada vez pior.
E aqueles pensamentos negativos sobre mim, aqueles pensamentos de derrota, aqueles pensamentos de incapacidade, eles foram crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. Até que chegou um momento que eu não aguentei. Eu falei, chega, chega, chega. E eu acho, tá, que isso foi um pouco depois que eu tinha visto, não sei, uma palestra, eu tinha visto alguma coisa, que cada um de nós tem, não era bem as 5 linguagens do amor, quem conhece esse livro, mas cada um de nós precisa de algo para se abastecer. E no meu caso, né, de se abastecer são palavras afirmativas. E muitas vezes eu falava, né, obrigado pelo teu trabalho hoje e tudo mais. E um dia eu fui conversar com ela, e eu não lembro 100% essa conversa, mas eu fui conversar com ela e eu falei do que eu tinha visto, né? Então falei que era importante, às vezes, ela, sei lá, eu tá lá fazendo comida, ela me abraçar por trás, me dar um beijo, dizer obrigado, meu amor, por estar aqui. Mas lembra que lá naquela primeira temporada, onde a gente passou ali um final de semana separado, isso já não tinha acontecido, né? E aí eu fui pedir isso para ela. E aí eu ouvi a seguinte frase: eu não tenho que te agradecer. Sou eu que sustento a casa, você não faz mais do que a tua obrigação. E aí, naquele momento, eu baixei a cabeça e falei, é verdade, né? Eu não faço mais do que a minha obrigação. Olha só. Eu fui pedir um pouquinho de carinho, eu fui pedir um pouquinho, né, de um abraço, e aí eu não tenho o que fazer. Você fez mais do que você faz mais do que a tua obrigação. E eu concordei com isso. Isso é extremamente tóxico, isso é extremamente humilhante. E eu concordei com isso. E eu baixei a cabeça e falei, é verdade, né? Eu não faço mais do que a minha obrigação. E ali durou por algum tempo. Algumas semanas, se eu não me engano. E aí até que eu falei, não, chega, 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 chega. E eu falei, ó, chega. Aí eu cheguei para ela, falei, ó, não aguento mais, quero me separar, eu vou embora, chega. E aí pela segunda vez, eu botei as coisas dentro do carro, mas dessa vez eu fui embora. Ei, você gostou desse vídeo? Ó, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, claro, dar aquele joinha para aquecer o coração. E aqui embaixo eu vou deixar o link do meu WhatsApp. Caso você queira falar diretamente comigo, vou deixar também a aula do relacionamento rebote, do término até a reconquista, para você se aprofundar passo a passo. E o livro da dependência emocional, se o teu coraçãozinho tá muito dolorido, tá? Ah, e aqui do lado, ó, tem 2 vídeos para você continuar, para você ver, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Te vejo no próximo vídeo.